tema que eu tenho dado para essa pregação é o seguinte: o que você ainda está esperando? O que você ainda está esperando? E nessa noite eu quero que você encare, diante do que nós estamos vendo na palavra de Deus, os motivos pelos quais você precisa se render a Deus crendo em Jesus. Eles existem. Eles estão diante de você, mencionados em forma de história nesse texto. Motivos pelos quais você precisa, deve se render a Deus, crendo em Jesus Cristo, o nosso Senhor. O primeiro motivo, ele aparece já aí nos primeiros versos, e eu quero declarar: esse motivo é a maldade do seu coração. Sim, o primeiro motivo pelo qual você deve se render a Deus, crendo em Jesus Cristo, envolve a realidade do seu coração. Afinal de contas, eu imagino que você, assim como eu, ao ler esse texto, que destaca, demonstra, proclama o que a gente poderia muito bem chamar de um descontrole emocional de Jonas. Jonas afetado, pecaminosamente afetado, podemos dizer, pelas suas emoções. O texto destaca várias vezes, o verso 1 do capítulo 4 é um que destaca isso. Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Eu não preciso apontar, você prestou bastante atenção na leitura e percebeu que não foi só essa vez que o texto destacou que Jonas estava irado. E quando nós procuramos o motivo da ira de Jonas, os versos que nós lemos antes de entrar no capítulo 4, versos 5 e verso 10 do capítulo 3, nos mostram que o motivo da ira de Jonas é porque Deus operou salvação entre os ninivitas. Ele, com o ministério, o chamamento para proclamar a palavra de Deus no meio daquele povo dos ninivitas, um povo ruim e pecaminoso. Ele mesmo, Jonas, ruim e pecaminoso, Deus usa Jonas, que era alguém ruim e pecaminoso, trabalha no coração daquele povo pecaminoso de Nínive e salva aquela nação. A reação de Jonas? Ira contra Deus. Ira, porque Deus é salvador. Ira, porque Deus é gracioso. Ira, porque Deus é misericordioso com os pecadores. Eita, homem ruim! Se tem um homem que não presta, é esse Jonas, não é verdade? Não sei se aconteceu com você, você ficar irado, bravo, indignado e desgostoso, porque Deus transformou a vida de alguém, uma vida que não prestava, para uma vida de valor diante de Deus. Modificou os elementos que tornavam a vida de alguém uma desgraça. E agora todos conseguem perceber a mudança, a diferença. E isso gerou em você raiva, ira, desgosto. Nunca aconteceu com você e comigo, não é verdade? Mas com Jonas aconteceu. Eita, homem ruim! Pecador desgraçado, esse profeta Jonas. Certamente essa não é a leitura correta que precisamos fazer nesse texto. A verdade
é que a maldade, sim, existe, é real. Podemos dizer, Jonas não prestava. É verdade. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade só da vida de Jonas, só do coração de Jonas. Ao longo de todo o estudo que nós estamos fazendo nesse livro do profeta Jonas, a realidade que bate da palavra de Deus em nós, chamando a nossa atenção, chamando a sua atenção, é para a maldade do seu coração. E o quanto você é semelhante a Jonas, capaz de fazer tanto o que ele fez aqui, como coisas semelhantes ou até piores. Observando atentamente aí o comportamento de Jonas, refletido nesse capítulo 4, vemos o seu descontrole emocional, marcado principalmente pela ira, e percebemos que embora Jonas sim conhecesse verdadeiramente a Deus, embora Jonas sim tivesse sido alvo do agir de Deus para transformá-lo, para que ele recebesse de Deus uma nova chance, esse homem acabou de ser vomitado da barriga do peixe. Algo justo que ele recebeu. Não foi sem motivo. Deus estava num dia mau e mandou o peixe comer ele. Não foi isso que aconteceu. Teve motivo. E ele poderia ter ficado lá e morrido lá e Deus estaria sendo justo. Ele merecia isso. Mas Deus o livrou. Deus lhe deu uma nova chance. E agora ele está aqui revelando que o seu coração permanece cheio de egoísmo e ingratidão. Egoísmo, porque Jonas, também pecador, recebendo uma segunda chance de Deus, recebendo graça, recebendo misericórdia, de maneira nenhuma aceitava que o benefício que ele recebeu pudesse também ser recebido, ser dado por Deus, oferecido por Deus de graça para os ninivitas. Jonas não merecia uma segunda chance, não merecia ser resgatado por Deus das profundezas aonde ele estava. Recebeu graça, recebeu misericórdia, sem merecer. Mas esperava que Deus salvasse os ninivitas apenas se eles merecessem. Deus salvou os ninivitas, mas não esperou que eles merecessem. Se fosse esperar, até hoje eles estariam perdidos. Porque Jonas não merecia a salvação de Deus. Os ninivitas também não mereciam. E você e eu também não merecemos. Queremos olhar para nós de maneira indevida, nos considerar melhores ou maiores do que de fato somos. Mas sendo sinceros e olhando para a nossa vida, o que nós vamos encontrar é a mesma coisa que encontramos aqui na vida de Jonas, a maldade do nosso coração. Eu não sei o quanto você está disposto a admitir que o seu coração é mau. Eu não sei quanto tempo você precisa refletir e pensar sobre a sua própria vida. Coisas que você não me contaria. Assim como eu também, tem coisas que eu não te contaria da minha vida. Mas que são coisas que revelam a maldade do coração. O egoísmo de Jonas vem à tona. A ingratidão de Jonas também vem à tona. Porque Jonas, recebendo a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, ao invés de abandonar os seus próprios interesses, quais eram os interesses de Jonas? Está claro, o texto mostra. O interesse de Jonas era a destruição do povo de Nínive. Fazer o trabalho de Deus, agora eu vou obedecer, Deus me deu uma segunda chance, eu vou obedecer ao Senhor, vou fazer o trabalho de Deus e vou matar 2 coelhos com a cajadada só. Ainda faço o trabalho de Deus e ainda tenho os meus inimigos destruídos. Esse era o desejo de Jonas.
mas estava evidente desde que Jonas foi resgatado das profundezas e trazido em ascensão de volta para uma segunda chance da parte de Deus, que este não era o interesse de Deus. Deus não estava interessado em destruição, mas sim em salvação. Deus tinha propósitos de salvação para o povo de Nínive. Jonas sabia disso. Não era mistério para Jonas. Jonas entendeu isso. Jonas declarou isso. Nós vimos isso no capítulo 2, verso 9, a parte final, onde Jonas declara: ao Senhor pertence a salvação. Sabia dos interesses de Deus, mas não foi grato a Deus pelo que recebeu. Porque gratidão a Deus, irmãos, não é simplesmente dizer: Deus, obrigado. A gratidão a Deus precisa ser demonstrada através das nossas atitudes. Assim como a ingratidão é sempre demonstrada através de atitudes. Se você, assim como eu, for capaz de encontrar na sua mente, buscando alguém que algum dia foi ingrato com você, talvez você consiga fazer isso. Eu não preciso pensar muito. Talvez você precise um pouco mais de tempo. Mas se você conseguir trazer na sua mente o nome de alguém que algum dia foi ingrato com você, eu tenho certeza que você sabe dizer o porquê. Porque a ingratidão dessa pessoa está inevitavelmente ligada às atitudes dessa pessoa em relação a você. Assim como também a gratidão se apresenta ligada, necessariamente ligada às atitudes. A ingratidão de Jonas aparece aqui, no seu apego aos seus próprios desejos, o desejo de ver aquele povo destruído. E a gratidão do coração de Jonas, se houvesse, iria aparecer no abandono do seu próprio interesse, trocando o seu interesse pelo interesse de Deus. Eu quero que esse povo seja destruído e morra, mas Deus quer que esse povo seja salvo, pois eu vou pegar o meu desejo, vou botar no lixo e vou seguir o desejo do Senhor. Essa é a atitude de gratidão que nós não vemos em Jonas. Não vemos. A atitude de Jonas reflete tremenda ingratidão e tremendo egoísmo da sua parte. Pecados que, como eu já disse, não são exclusividades do coração do profeta Jonas. Infelizmente, estão presentes em outros corações. No seu, no meu, em diversos corações. Acontece que egoísmo e ingratidão são apenas duas manifestações pecaminosas da maldade do coração do homem. Da maldade do seu coração. Talvez você está ouvindo e está falando: poxa, o que o pastor está falando aí não tem nada a ver. Eu não sou uma pessoa egoísta. Eu não sou uma pessoa ingrata. Muito pelo contrário. Tenho certeza que se alguém está pensando em alguém ingrato, nunca vai lembrar de mim. Porque eu sempre demonstro gratidão. E não sou egoísta. Eu penso sempre primeiro no outro e nunca em mim. Pois saiba que ingratidão e egoísmo são manifestações pecaminosas da maldade do coração. Talvez, de fato, elas não se manifestem, a maldade do seu coração não se manifeste dessa maneira. Mas ela vai se manifestar em outros pecados que vão aparecer e transparecer na sua vida. Por exemplo, no caso de Jonas, descontrole emocional, irado, ao ponto de dizer para Deus, bater boca com Deus. Jonas, é razoável essa... É razoável sim! Com Deus.
Ataques irracionais de ira. Na hora, destrói o planeta. Depois, ai meu Deus, que foi que eu fiz? Nunca devia ter feito aquilo. Já foi, já fez. Agiu de maneira irracional, porque deixou a ira controlar a sua mente. De onde veio isso? Ai, pastor, o diabo está demais lá em casa. Não, não veio do inferno, não. Veio de um lugar muito mais próximo de onde você já está. Veio do seu coração. Da maldade do seu coração. Talvez, na sua vida, esses pecados e essa maldade se manifeste de outra maneira. A avareza, por exemplo, um pecado de muitos homens, colocando o dinheiro no lugar de Deus, adorando o dinheiro no lugar de Deus, deixando de servir a Deus para servir seus próprios interesses. Talvez, através do pecado da vaidade, a maldade do seu coração se revele, valorizando a sua aparência além do que deve ser valorizado. Um pecado de muitas mulheres. Ou talvez o pecado da rebelião e desobediência, um pecado de muitas crianças, adolescentes e jovens, rebeldes contra seus pais, contra seus professores, contra aqueles que têm mais experiência e querem lhes ajudar na caminhada da vida. Ou talvez outras maneiras, várias maneiras e manifestações pelas quais o seu coração pecaminoso pode dar sinal de que ele está aí. E a verdade é essa. A maldade está no seu coração. Jonas aqui aparece simplesmente como uma personagem verdadeira, histórica, não é uma história inventada para falar que o seu coração é mau, mas muito pelo contrário, e por isso tem mais força. Uma história verídica de alguém com o coração tão mau, mas tão mau, que quase é igual ao seu. Essas diferentes manifestações do pecado que revelam a maldade do coração são variadas, mas todas elas têm um ponto em comum. Elas têm o caráter de arruinar e destruir a vida da pessoa e também a vida das pessoas em volta, os relacionamentos com outras pessoas e com Deus. É por isso que a maldade no seu coração deve ser do seu interesse. Deve ser do seu interesse saber que ela está aí. Resolver essa questão. E quando o assunto é a maldade do seu coração, independente da manifestação dela, de como ela se manifesta, a solução de Deus é uma só. Que você se renda a Ele, crendo na pessoa de Jesus Cristo. Jonas precisava ainda ser trabalhado pelo Senhor. Mesmo já tendo ouvido de Deus, mesmo crendo em Deus, mesmo servindo a Deus como pregador da palavra dele. A obra que Deus estava realizando na vida de Jonas não estava concluída depois que ele saiu da barriga do peixe e começou a pregar em Nínive. Ainda havia maldade no coração de Jonas que precisava ser arrancada de lá pela raiz. Jonas não tinha capacidade de fazer isso, mas Deus tem. Jonas precisava se render a Deus e confiar nele, assim como você também precisa se render a Deus e confiar nele, crendo em Jesus Cristo.
Jesus é Deus e só Ele é Deus. E é por isso que Ele tem poder, condição e capacidade de te livrar o seu coração da maldade, livrar você da escravidão, do egoísmo, da miséria, da ingratidão ou de qualquer outra manifestação do pecado na sua vida. Tem um segundo motivo pelo qual você precisa se render a Deus crendo em Jesus, que aparece aqui no livro de Jonas. Eu quero chamar também a sua atenção para ele. E esse segundo motivo não podia ser outro. É a bondade do coração de Deus. Ao mesmo tempo em que esse capítulo 4, para não dizer o livro de Jonas inteiro, testifica da maldade do coração do homem, a maldade do seu coração e do meu coração, ele também testifica sobre a bondade do coração de Deus. Acompanhe comigo novamente a leitura do verso 2, a oração indignada do profeta Jonas. Capítulo 4, verso 2, ele diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Destaque de alguém que está irado e desgostoso com Deus. Eu não sei você, mas quando a gente está irado e desgostoso com alguém, e quando a gente vai fazer alguma lista para falar daquela pessoa, o que costuma sair não é coisa boa. E parece que Jonas está irado, naquele acesso de ira irracional, e ele começa a falar: tá vendo aí, Deus? Tá vendo? É por isso, eu sei quem é o Senhor é. Aí ele vem alguma coisa na cabeça dele, eu acho que aqui ele queria xingar, né? É a nossa natureza humana. E aí ele vai procurar e fala: opa, mas é Deus, deixa eu ver o erro de Deus, onde que ele faz errado. E aí a única coisa que vem na cabeça dele parece que é: o Senhor é um Deus clemente. Aí, eita, clemente não ajudou. O Senhor tem que pensar outra coisa. O Senhor é Deus clemente e o Senhor é um Deus misericordioso. Também não resolveu, né? Para atacar Deus. Tu és um Deus tardio em se irar. Eita, e quem é que está falando? O homem irado, né? Igual um leão, igual um dragão, cuspindo fogo. O Senhor é tardio em se irar, o Senhor não se ira. De ira ele entendia bem, né? Parece aqui. Pensa outra coisa, Jonas, talvez ele diz. É grande em benignidade, que é semelhante à bondade. O Senhor se arrepende do mal. Pronto, talvez aí ele tenha pensado que acertou, né? O Senhor é um Deus que se arrepende do mal. Como se arrepender do mal fosse coisa ruim. Eu não sei se Jonas achou aqui que estaria atacando a Deus, mas a verdade é que o texto demonstra que Deus está sendo exaltado mesmo na ira e na indignação de Jonas, por conta da bondade do coração de Deus. Uma verdade reincidente neste livro de Jonas, mas também reincidente de Gênesis até Apocalipse. A bondade do coração de Deus se destaca. Ele diz: Deus, o Senhor é clemente, significa o Senhor é um Deus que ouve o clamor daquele que invoca. Olha aí, eles entenderam que estava errado, oraram para o Senhor e o Senhor ouviu. Poxa! Sim, Deus fez isso. Deus faz isso. Quando alguém caminhando errado percebe que está pecando contra Deus, arrepende-se do seu mau caminho, clama ao Senhor.
talvez sem ânimo, talvez entristecido, talvez sem muita fé, sem acreditar que talvez Deus vai ter interesse em escutar. Mas o texto declara: Deus é o Deus que ouve, é o Deus clemente. Ele ouve, ele atende, ele revela a sua compaixão para aqueles que o buscam arrependidos. Se você clamar por ele em oração, fique sabendo, ele te ouvirá. Ele ouve sim, e você precisa crer nessa verdade. O coração de Deus é cheio dessa bondade maravilhosa, repleta de graça, cheia de misericórdia. Esse é o coração de Deus, tão diferente do meu, tão diferente do seu. É o coração de Deus. Misericordioso, ele diz, Deus é bondoso, embora nunca seja injusto quanto ao castigo que você merece receber. Eu tenho 4 filhos e em algumas ocasiões eu percebo que meus filhos estão andando errado. E já aconteceu de algum deles andar errado e eu perceber e eu descobrir, né? E eu chegar lá e falar: você fez isso aqui assim, assim, assim? E aí ele negar, né? Não, eu? Não. Foi um dos outros 3, né? E aí eu já tô com a prova aqui, né, no bolso. Ah, olha aqui a prova. Foi você sim. Agora você merece disciplina. Merece apanhar. E apanha. Mas já teve ocasiões aonde fez o erro. E eu descobri. E eu disse: olha, você fez isso aqui assim, 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 assim. Ô, pai, fiz. Desculpa, pai. Não queria fazer aquilo. Errou! Igual da outra vez. Merece apanhar porque foi ele que fez. Não disse que não fez. Se alguém tem que apanhar, é ele mesmo. Mas aí a gente entra com graça e misericórdia, né? Muitas vezes. Então eu disse: olha, você merece apanhar. Merece a disciplina. Mas dessa vez não vai apanhar. Fique atento e não faça. Vai, não peques mais, né? Aprendi com um amigo meu, né? Vai, não peques mais. Tá? É isso que Jonas está dizendo. Ele está testemunhando, dizendo: Deus é misericordioso, Ele é bondoso. É injustiça não bater na criança nessa situação, não é injustiça. Ele merece, você não deu, mas não é injustiça, é um ato de graça e de misericórdia. Então Deus é misericordioso sem ser injusto. Se você continua no erro, receberá o castigo. Deus não será injusto e vai deixar você fazer o que quer e nada acontecer. Mas Ele também é misericordioso, te dando oportunidade de reconhecer que está errado e modificar o seu procedimento. Ele fez isso com Nínive. O Jonas ainda declara: é tardio em irar-se, Deus é controlado. E quantos de nós precisamos disso na nossa vida? Deus é controlado, Ele mantém o controle, mesmo diante dos seus pecados, das suas ofensas. Jonas irado, gritando contra Deus: é sim, é isso mesmo, eu quero morrer. E Deus Todo-Poderoso, Criador, podendo falar: fica mudo. Podendo falar: caia fogo nele aí. Vai ficar 3 meses aí, pegando fogo sem morrer. Deus tem esse poder, mas Deus não faz. Um Deus controlado. Um Deus tardio em irar-se. E talvez seja por isso que você está aqui hoje. Porque Deus tem controlado a ira dele, permitindo que você chegue a viver mais esse dia, de hoje. Estou falando de amanhã não, que amanhã eu não sei. Né? Também não estou desejando a sua morte não. Tá? Você vai morrer um dia, eu também. Queira Deus que a gente tenha aí um bocado de dias ainda pela frente,
mas você não sabe, eu também não. Mas uma certeza eu tenho, se você viveu até hoje, parte do motivo foi Deus ser controlado com a ira dele. Assim como parte do motivo de eu estar aqui. Se Deus quisesse derramar a sua ira descontroladamente em quem merece, ele não ia derramar em ninguém que não merece, ninguém estaria aqui mais. Ninguém. Essa é a verdade da palavra de Deus. A bondade do coração do Senhor. Grande em benignidade. Deus nos abençoa muito além do que nós precisamos. Você precisa de ar para respirar. Deus não te deu 1 litro, de ar comprimido por dia. Respira pouco. Senão acaba, Não, um mundo de oxigênio para você cheirar à vontade aí, beber água aí à vontade na sua sede, comer aí banana, maçã, tomate. Tomate está caro, mas se você plantar, tanto que nascer, você pode comer. E se souber plantar, nasce muito, porque Deus dá além do que a gente precisa. Essa é a prova da grande benignidade de Deus. Um Deus que se arrepende do mal, ou seja, um Deus que é fiel à sua natureza. Sempre que alguém se arrepende, sinceramente, muda o seu procedimento, ele age com favor. E quando nos mantemos rebeldes e pecando contra ele, ele nos castiga. Esse é o arrependimento do mal que Jonas cita ali. Além do amor e a paciência de Deus, que se destaca na maneira do trato de Deus com Jonas. Irmãos, vocês viram? O que tinha que acontecer aqui já aconteceu. No final do capítulo 3, já aconteceu tudo o que era para acontecer. Jonas já saiu de dentro do peixe. Os ninivitas já estão salvos. Jonas agora vem irado para cima de Deus, esperando. Ainda tem no fundinho lá da minha mente, eu tenho esperança que Deus ainda vai mandar fogo e destruir essa cidade. Jonas está esperando o que Deus vai fazer, mas o que Deus vai fazer, Deus já fez. Jonas que não sabe, pela ignorância dele, mas Deus já fez, já salvou os ninivitas ali no final do capítulo 3. Deus podia muito bem virar as costas para Jonas. Jonas, você está sendo grosso, você não entende nada e eu não vou mais perder meu tempo com você. Eu queria salvar os ninivitas, você já foi lá, já pregou, já salvei, tchau. E Deus vai-se embora e deixa Jonas lá conversando com o tempo. Deus não faz isso. Deus trabalha com amor e paciência na vida de Jonas. Os ninivitas já foram transformados. Mudaram o seu procedimento, confiaram em Deus, se renderam a Ele. Jonas não. Deus fala, tem trabalho para fazer aqui. Não é com os ninivitas, mas ainda tem trabalho aqui. É com Jonas mesmo. E aí, Jonas vai lá, sobe no alto, a planta vem, faz sombra, Deus manda o bichinho mata a planta, vem o sol, Deus manda o sol para lá, bate na cabeça de Jonas, ele fica mais nervoso de novo, e Deus conversa com ele uma segunda vez, uma terceira vez. O que é isso? Essa é a escola de Deus. O jardim de infância de Deus para Jonas, que estava agindo com birra, como uma criança na fé. Profeta de Deus e não entendia nada. Longe daquilo que Deus queria para a vida dele. Deus trabalhando com graça e salvação no mundo. E ele preso no seu desejo de ver fogo destruindo outras pessoas. Deus trabalha com amor, com paciência, fala com Jonas. O texto do livro de Jonas, nós não vemos mais, depois da explicação de Deus, versos 10 e verso 11, nós não vemos mais interação de Jonas. Deus fala, olha, você está com compaixão aí dessa planta, você não fez nada por essa planta. Agora olha essa cidade, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre
a mão direita e a esquerda. Alguns estudiosos creem que aqui está falando de 120 mil habitantes ali em Nínive. Outros creem que aqui está se referindo apenas às crianças de Nínive. Então teria talvez por volta de 600 mil habitantes naquela cidade, se fosse contar mulheres e homens. Embora o texto não dê todo o detalhe, a verdade é que muita gente estava ali. E Deus explica. E a gente fica se perguntando: será que Jonas finalmente entendeu que Deus é bom, mesmo ele sendo ruim? Talvez um pouco curiosos para saber o que aconteceria, né? Que está um capítulo 5 aqui no livro de Jonas, né? Jonas voltou para sua casa e refletiu e se arrependeu. Mas não tem capítulo 5. Tá? Nem a gente vai pôr, né? Ninguém quer ser amaldiçoado. A palavra de Deus está completa. É isso aqui que Deus nos deu. Mas cremos sim que Jonas entendeu. Entendeu a lição de Deus. Um Deus bondoso de coração. Um Deus amoroso, paciente, grande em benignidade, misericordioso, clemente. E essa bondade do coração de Deus se destaca. Especial e principalmente porque é uma bondade que está no coração de Deus, mas está lá para o nosso usufruto. Deus quer que você aproveite da bondade dele. A bondade do coração de Deus foi ofertada. Lembra aqui do que a gente já estudou no livro de Jonas. Essa bondade do coração de Deus foi ofertada para os marinheiros. Lembra lá os marinheiros no navio onde Jonas queria fugir distante de Deus? Eles se renderam a Deus. Creram em Deus e tiveram a sua vida transformada. Nunca mais foram os mesmos. A bondade do coração de Deus foi ofertada para Jonas. Jonas estava dentro da barriga do peixe, pensando, crente que ia morrer ali. E a bondade de Deus foi ofertada para ele. E ele aproveitou e saiu de lá. E agora, mais uma vez, Deus com paciência, com amor, ensina, instrui Jonas. E eu creio que, embora o texto aqui não declare, Jonas aprendeu. Eu já vou dizer daqui a pouco porque que eu acredito nisso. Mas ele aproveitou da bondade de Deus que foi ofertada a ele. A bondade do coração de Deus foi ofertada para os ninivitas e eles abraçaram, entenderam, se renderam a Deus, creram em Deus e tiveram a sua vida transformada. Nunca mais foram os mesmos. Historicamente falando, depois a nação de Nínive é destruída por Deus. Isso já anos depois do que está aqui, mas era uma outra geração. Não eram esses mesmos homens. Esses entenderam, modificaram o seu procedimento diante da palavra do Senhor. Fato e verdade é, então, que a bondade de Deus está disponível para ser utilizada. É interesse de Deus que essa bondade seja utilizada por você, seja abraçada por você, seja experimentada por você. Uma bondade que você não encontra no seu próprio coração, mas que está presente no coração de Deus. A maldade do seu coração é uma realidade hoje, como foi no tempo de Jonas. O coração dele era mau. Hoje o seu coração também é mau. Mas no tempo de Jonas o coração de Deus era bom. E hoje também continua sendo bom. Jonas aproveitou, os marinheiros aproveitaram, os ninivitas aproveitaram. E hoje pessoas estão aproveitando e você precisa aproveitar da bondade do coração desse Deus maravilhoso. Pastor, por que você acredita que Jonas aproveitou? Será que ele não ficou bravão mesmo e talvez se afastou dos caminhos de Deus? Eu quero convidar você para ler um texto paralelo. Abre, por favor, sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12.
E na leitura desse texto, você vai perceber que a bondade do coração de Deus que Jonas aproveitou, os ninivitas aproveitaram, os marinheiros aproveitaram, você também deve aproveitar, pois ela está sendo oferecida a você hoje, aqui e agora. Veja Mateus capítulo 12, eu vou fazer a leitura a partir do verso 39, só 3 versos, 39, 40 e 41. Não sei o que foi que eu disse aí, não sei se eu disse o texto certo, mas é Mateus 12, começando no 39. Diz o seguinte: Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Verso 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Essas palavras são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus estava dizendo: Jonas foi um sinal, Jonas serviu de sinal na sua época, mas também nos tempos de Jesus e ainda hoje, Jonas permanece sendo um sinal que aponta para a bondade do coração de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe bondade de Deus maior do que a pessoa de Jesus e o seu relacionamento com Ele. Se Deus fizer você enricar, essa não é uma bondade de Deus para você maior do que Jesus presente na sua vida. Não é. Se Deus te curar de toda a enfermidade que você tiver desde agora até você morrer, nunca mais pegar nenhuma gripe, essa bondade de Deus para você, se Ele fizer, não chega nem aos pés da bondade revelada em Jesus Cristo e no que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Infelizmente é isso que muitas pessoas não entendem. Querem aproveitar da bondade de Deus, mas estão revoltados contra Deus porque tem pouco dinheiro, porque está enfrentando uma dificuldade de saúde, porque o país politicamente está complicado, porque aquilo e aquilo outro, e vai um monte de razão e não entende que Deus está disponibilizando a bondade dele de graça agora para você em Cristo Jesus. Basta que você se renda e creia nele. E ele vai fazer por você tudo o que precisar. Jesus não é um incapaz. Não vai precisar das suas sugestões. Ó Jesus, então agora eu me rendo a Deus, eu creio em Ti. Agora o que eu quero é que o Senhor faça assim, assim, assim. Semana que vem, a partir das 3 horas, resolve aquela coisa assim. Não, Jesus sabe o que fazer. Ele é Deus, conhece tudo, pode tudo, controla tudo e todas as coisas e pessoas. Esse é o Jesus a quem você tem que se render. Se render a Ele é abrir mão de participar nas tomadas de decisões. Ele vai decidir a sua vida e vai te deixar claro o que você deve fazer. Pela palavra dEle, pelo Espírito dEle, você só precisa descansar e obedecer. Muitos se arrependeram e foram salvos com a pregação de Jonas. Mas quem está diante de você nessa noite, através da palavra dele, é infinitamente superior a Jonas. É o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu aqui estou fazendo o papel de mensageiro, falando de algo que eu não escrevi, falando de algo que não é meu. As palavras de Cristo para você. Deus tem falado ao seu coração. Será que você tem percebido isso? A pergunta que não quer calar é uma só. O que você ainda está esperando? O que você está esperando para se render a Deus e confiar em Cristo? Eu quero crer que qualquer ignorância que exista, qualquer falta de percepção, qualquer falta de entendimento
da sua parte sobre como é maravilhoso viver com Cristo, crer nele, se entregar completamente a ele. Eu quero crer que Deus está falando ao seu coração e removendo essas barreiras nesse momento. Eu vou pedir para você curvar sua cabeça, nós vamos orar. Enquanto você ora, conversando com Deus, eu quero relembrar que nessa noite você foi convidado a encarar os motivos pelos quais você precisa se render a Deus crendo em Jesus. São só 2. Um diz respeito a você, a maldade, a ruindade do seu coração, o seu pecado, que te afasta desse Deus maravilhoso. O outro motivo pelo qual você deve se render a Deus e precisa de Jesus é a bondade dele, a bondade do coração dele, um Deus tão maravilhoso, um Deus que faz tanto, fez tanto e continua fazendo. E ele espera que você aproveite. Aproveite disso, da bondade de Deus, disponível para você de graça, agora, aqui. A história do livro de Jonas é uma história sobre queda e restauração, sobre decadência e ascensão, e nos traz lições sobre Deus e sobre os homens, mas o foco dessa história está em Deus, e no quanto você precisa dele, e nesse Deus que tem um nome que é o Senhor Jesus Cristo. Tem propósito de salvação na sua vida, de transformação para você. É nele que você precisa crer. E eu creio que Deus usou essa história, o nosso tempo de estudo nesse livro, para chamar a sua atenção para ele. Se até aqui você só tem ouvido, se até aqui você só tem pensado sobre, saiba, você precisa tomar uma decisão. Deus espera a atitude da sua parte. Reflexão sim, pensamento sim, atenção sim, mas decisão da sua parte. Decisão em favor dele, para que ele seja o dono da sua vida, para que ele haja em favor das suas causas e necessidades, de acordo com a sabedoria dele, para que ele transforme você em alguém que você ainda não é, mas que você precisa ser à semelhança do seu Filho, Jesus Cristo. Deus chama a sua atenção para que você se arrependa dos seus pecados. Chama a sua atenção para que você reconheça que precisa de Jesus e creia nele. E chama a sua atenção para salvar você, na eternidade e também agora, daquilo que te atormenta, daquilo que te faz sofrer, daquilo que rouba a sua paz, e que só Jesus é capaz de libertar. Renda-se completamente a Deus, creia em Cristo, creia naquele que é o único que pode te salvar, aquele que é maior que Jonas, aquele que é maior que todos, maior que tudo, aquele capaz de transformar a sua decadência em ascensão, aquele capaz de estender a mão e te tirar de onde você está. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse Deus tem um nome. Ele está aqui. Fale com Ele nessa noite. Vamos orar. Senhor Jesus, louvamos a Tua fidelidade. Louvamos a bondade do Teu coração, Senhor, o único coração verdadeiramente, completamente bom, cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de vida, que o Senhor compartilha conosco através da fé no Senhor Jesus. Ó Deus, ouve as orações dessa noite. Atende aqueles, Deus, que têm orado, que estão entregando-se, rendendo-se a Ti, clamando pela Tua ajuda, crendo em Cristo, rogando por Ele, entregando-se a Ele.
reconhecendo a maldade do seu próprio coração, reconhecendo que precisa da transformação que só Jesus é capaz de fazer. Senhor Deus, obrigado pela tua preciosa palavra, obrigado pelo livro do profeta Jonas, pelas lições que aprendemos de homens e a respeito de ti. Nos ajuda, Senhor, a refletindo nelas, tomarmos decisão, tomarmos posição ao lado de Deus, sabendo que a nossa parte é confiar e que o demais o Senhor fará. Sim, Senhor Deus, salva, edifica, consola, conforta, transforma, realiza pelo teu poder aquilo que é o teu desejo em nós. Assim como o Senhor fez no passado, na vida dos marinheiros, na vida de Jonas, na vida dos ninivitas, faz também nas nossas vidas, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Assim oramos, cheios de alegria, esperança e fé, do nome que merece o nome de Deus, o nome santo e exaltado do Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que oramos gratos. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra e que ele receba toda a adoração. Nós temos chegado ao final do nosso culto, mas eu quero convidar aqueles que estão aqui presentes a permanecerem um pouquinho mais, que nós queremos ouvir da parte das crianças uma apresentação de uma música em lembrança e comemoração do Dia das Mães, tá bom? Então acho que as crianças estão chegando aí e elas vão apresentar uma música. Som. As crianças já terão a sua apresentação e nós vamos, para a glória de Deus, ouvir.